Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Nesse vídeo eu vou te contar a história de Aladim e a Lâmpada Mágica. Eu sei que a maioria conhece as adaptações infantis, mas é uma história que faz parte das Mil e Uma Noites e tem muitos elementos simbólicos interessantes, não apenas para a criança, mas principalmente para os adultos. Então vem comigo que eu vou te contar essa história. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Olá, vamos começar então a nossa história sobre Aladim e a Lâmpada Mágica. Aqui no canal a gente já tem um vídeo falando do contexto geral das Mil e Uma Noites. Então você pode dar uma olhadinha no nosso vídeo para entender o contexto todo e poder desfrutar melhor dessa história que eu vou contar agora, que é de Aladim e a Lâmpada Mágica. O livro que eu tenho, o que eu li para montar aqui para vocês, é uma edição dupla aqui, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, se vocês tiverem interesse de adquirir o livro. Toda palestra, né, toda aula é feita com muito carinho, mas, gente, nada substitui a leitura dos originais, ok? Então fica aqui a dica para vocês, vou colocar o link aqui embaixo. A gente já sabe que esta obra, então, está dentro das Mil e Uma Noites, e é uma das histórias contadas por Sherazade, nessa tentativa de fazer uma alquimia, uma transformação no coração do califa, que ele está completamente amargurado pela traição, né? Então a gente tem esse processo de purificação através das histórias. E cada história das Mil e Uma Noites é um mergulho dentro de si mesmo, é um mergulho à vida interior do ser humano. E é por isso que ele é repleto de símbolos, né? Que é a melhor linguagem que a gente tem para falar dessa vida interior do homem. E o que eu vou fazer aqui é contar histórias no melhor estilo de contação de histórias, que é no gogó, né? Contar a história para vocês e aos pouquinhos fazendo algumas pausas e explicando alguns dos símbolos. Se você conhecer uma versão um pouquinho diferente, um nome assim, uma coisinha, um detalhe ou outro diferente, não se preocupe. Às vezes são as traduções, as edições, ou mesmo a compilação, né, em si, que você tem às vezes versões distintas da história, adaptações para determinados nomes. Por exemplo, o nome da princesa aqui eu vou ter que ler quando chega a hora, porque é um nome indizível. Quando a Disney faz, né, a obra, ela, por exemplo, faz essa adaptação do nome. Em muitas versões a gente coloca que o gênio da lâmpada só vai atender 3 pedidos, e nessa versão aqui, gente, o Aladim faz pedido que não acaba mais e sempre é atendido. Então tem algumas diferençazinhas, mas o contexto geral da obra vai continuar o mesmo, e eu vou começar a contar ele para vocês agora. Mentira, antes eu vou falar do nome do Aladim. O nome do Aladim já implica em um nome que implica uma história além de apenas um rapaz assim rebelde. O nome de Aladim tem várias versões, né? A que eu acho que encaixa mais com a interpretação que a gente vai dar é que o nome seria Alahadin, ou seja, Alá, né, Deus, e Din, gênio, espírito. Então é o gênio de Deus, o espírito de Deus. É interessante um rapaz com esse nome, Alahadin. E Aladim, então, vai representar essa busca justamente pelo mundo espiritual, que está preso dentro de uma lamparina, a busca da própria alma, o desenvolvimento das virtudes, o amadurecimento do ser humano. Então é muita coisa, né? E um outro elemento que é interessante a gente sempre ter em mente é a lamparina ou a lâmpada. A gente vai falar da lâmpada mágica, que tem um gênio lá dentro. E a lâmpada, gente, ela é um aspecto altamente simbólico em todas as tradições, né? A gente tem as lampadinhas de barro, as de metal, as de metais preciosos, mas o mais importante delas todas é que a lâmpada não é o que faz a luz.
ela é capaz de portar a luz, mas quem faz a luz é o azeite que ela consegue carregar. Então a gente coloca o azeite dentro da lamparina e ele sim consegue gerar o fogo. Qual é a grande virtude da lamparina, da lâmpada? É fazer com que esse azeite esteja concentrado num lugar para poder gerar luz. Então a lamparina, ela pode representar o próprio ser humano, né? Feito de um material às vezes sem muito valor, né? Meio desengonçado, às vezes barro, às vezes metal, e que perece, que acaba, mas que tem como grande virtude poder carregar esse espírito divino que está dentro de nós. Então a nossa personalidade é uma lamparina que carrega dentro dela um espírito divino capaz de gerar luz. Por isso que a lamparina, né, e o óleo associado à parte espiritual é muito comum. Tradições fazem a unção com óleo, né, justamente porque o óleo é você derramar o Espírito de Deus sobre aquela pessoa, e assim os simbolismos se multiplicam nas tradições. Considerações feitas, né, 2 considerações feitas, então vamos para a história. E a gente começa a nossa história sabendo que Aladdin é um menino, né, um jovem muito rebelde, danado, traquino, que não obedece os pais. Nossa, Renato, começou bem, né? Gente, mas a gente é assim, né? A gente começa a vida altamente rebelde, e depois a gente vai crescendo. Rebelde muitas vezes não por um espírito de rebeldia, mas por uma inconsciência, por uma falta de amadurecimento, que faz com que a gente não saiba lidar bem com as coisas do mundo. Esse é o nosso Aladdin. Más companhias, o pai e a mãe estão sempre preocupados com eles, e ao mesmo tempo muito aventureiro. Ele não é uma pessoa mal intencionada, com segundas intenções, maliciosa, de jeito nenhum. Ele é um menino muito puro nesse sentido, né? Mas rebelde aí com os pais, por quê? Porque os pais querem que ele siga a profissão do pai, que é alfaiate. Mustafa é um alfaiate, né, muito conhecido na sua cidade, que, diga-se de passagem, gente, é uma história que acontece na China. As Mil e Uma Noites é um compilado de histórias, certo? Então a gente tem histórias de diversos lugares, e fica muito engraçado que a gente vai contando a história e esquece, né, que teoricamente ela se passa justamente na China, ok? No extremo Oriente. E tem essa parte interessante, né, que o Oriente é onde o sol nasce, onde a consciência nasce, né? Então também tem um pouquinho desse simbolismo aí. Então Mustafa é muito conhecido na sua cidade da China, né? Apesar do filho ser Aladdin, o pai ser Mustafa e por aí vai. Mas Aladdin não quer seguir a profissão do pai, porque ele acha um negócio muito sem sentido, ele não tem jeito para coisa, e simbolicamente, gente, o alfaiate ele lida com coisas da personalidade, aparências externas. Então é como se, de certa forma, Aladdin fosse rebelde às coisas materiais e sem profundidade. Então ele não quer participar disso, né? E renega a profissão do pai. Os dois, né, o pai e a mãe, tentando lidar ali com a situação toda, infelizmente chega um dia em que o pai do Aladdin morre. E os dois, o Aladdin e a mãe, passam por problemas muito graves, né? Eles não têm dinheiro, a mãe é fiadeira, não tem como sustentar os dois, e a situação deles vai ficando cada vez mais difícil. Qual não é a alegria do Aladdin quando um belo dia ele está andando na rua e aparece um cidadão e fala: "Você é Aladdin?" Ele fala: "Sim, eu sou Aladdin." Aí ele se joga, se joga, "Meu Deus do céu, eu vim aqui rever meu irmão Mustafa e soube que ele morreu. Meu Deus, que tristeza e tal. Deixa eu compensar com você, pelo menos, que é meu sobrinho. Onde é que você mora? Deixa eu conhecer sua mãe e tal, para eu poder me redimir da ausência na vida de vocês, na vida do meu irmão." E vai, chora e chora, né? O Aladdin fala: eu lá tenho tio. Eu nunca soube que eu tivesse um tio. Ele fala: "Não, eu sou seu tio, é porque nós nos separamos e ficamos muito distantes, por isso que você não sabe de mim e tal, não sei o quê. Mas olha, toma essa moedinha de ouro aqui, diz para sua mãe que hoje à noite eu vou jantar com vocês, e toma esse dinheiro aqui para vocês comprarem os mantimentos, né, para fazer a refeição."
Aí ele já falou assim: até que eu posso ter um tio mesmo, né? Ele pega a moeda de ouro e pergunta para a mãe: mãe, eu tenho tio? Ela fala: meu filho, não tô sabendo não. Tô sabendo que você tem tio, não. Eu não tenho irmão, irmão do seu pai morreu faz muito tempo. Eu falo: ó, pois é, um tio me abordou na rua e me deu essa moedinha de ouro aqui. E aí ela acha estranho, mas compra os mantimentos, recebe o tio ali durante a noite, né? Todo mundo meio desconfiado, mas ele se apresenta como uma pessoa muito sincera, né? Que está sofrendo muito pela morte do irmão. E começa a conversar e a meio que seduzir o Aladim e a mãe dele. E chega um ponto ele pergunta: e Aladim, minha filha, o que esse menino vai fazer da vida, né? Qual é a profissão dele? Eu falo: não sei, ele não quis pegar a profissão do pai, a alfaiataria fechou, eu agora só fico aqui de fiandeira mesmo e tal. Aí o tio fala: mas eu posso tornar ele um mercador, um grande mercador. Eu tenho muito dinheiro, eu posso abrir uma loja para ele. Olha só como esse tio, entre aspas, né, vai se seduzindo e atendendo às necessidades ali mais preeminentes, né, as necessidades mais básicas que os dois estão passando. E dessa forma, com essa sugestão, ele vai ganhando a confiança dos dois, compra roupas para Aladim e tal, e diz que vai comprar as coisas para a loja dele. E aí ele fala assim: Aladim, vamos dar um rolê, né? Vou mostrar aí a galera para você, os grandes comerciantes da cidade, porque afinal de contas você vai ter sua loja. Eu vou te mostrar um lugar onde tem as joias mais lindas do mundo para você botar na sua loja. Ele vai com o tio, já está confiando nele, já chama de tio, né? Já até, eu acho que a mãe dele até lembrou desse tio de algum lugar, né? E nesse dia, então, o tio vai levando o Aladim para cada vez mais longe da cidade. Cada vez mais longe, o Aladim começa a achar estranho e eles param no meio do nada. Quando para ali no meio do nada, o tio se mostra um grande feiticeiro e joga os negócios no chão e sai um monte de fumaça. E aí ele começa a falar numa língua muito esquisita e a soltar feitiços, e o Aladim começa a achar estranho, quer fugir, aí ele pega, dá umas bofetadas no Aladim fica assim: eita, esse tio era bom, agora não é mais não. O que está acontecendo aqui? E aí, quando o tio termina a sua magia, abre no chão uma grande fenda. E ele fala assim: Aladim, você precisa entrar e buscar um negócio lá dentro para mim. Aí fala: eu não, vai você, né? Aí você vai, né? Porque o que acontece aqui? Ele precisava de alguém puro para pegar a lâmpada, e ele não era, porque ele tinha interesse próprio, né? Então ele precisava de outra pessoa, e no caso é essa pureza inicial de Aladim. Ele fala: você é o único que pode pegar essa lamparina. Vai até lá, né? Você vai descer aqui nessa escuridão, vai encontrar uma escada, vai passar por um jardim. No final de 3 câmaras você vai encontrar uma grande lamparina acesa. Você apaga, joga o azeite fora, coloca esse negócio e traz para mim e não discuta mais. Ele fala: mas eu tô com muito medo. Ele fala: não tem problema não, leva esse anel aqui. Esse anel vai proteger você. E ele coloca o anel que o tio deu e faz do jeitinho que ele falou, né? Ele vai, chega lá, pega a lamparina e não pega mais nada, né? Eu te falou, você não pode tocar em mais nada que tem ali, né? Nenhum outro vaso com dinheiro, nada desse tipo. É somente a lamparina. E quando ele volta com a lamparina pro tio, ele fala assim: tio, me tira daqui. Aí ele fala: me dá primeiro a lamparina. Aí o Aladim falou: não, a lamparina eu só dou depois que eu sair. Aí ele fala: pois eu só tiro você depois que você me der. Aí ele fala: agora a gente tá com um problema, tio, porque eu não vou sair daqui e deixar, e essa lamparina não sai antes de mim, não. Aí o feiticeiro, né, entendeu que tinha perdido essa, porque ele não ia conseguir fazer o Aladim entregar, e faz as suas mágicas de novo, sim, sei lá, bem, pá! E aí fecha aquela fenda e Aladim fica preso lá dentro por 3 dias. 3 dias na escuridão. Ele já estava achando que ia morrer. Ele já falava: ai meu Deus, não tem mais jeito. E ele passa 3 dias remoendo o negócio, né? Poxa, meu pai morreu e eu fiz assim, não devia ter tratado desse jeito. Eu devia ter feito tal coisa, e a minha mãe. E ele fica lá refletindo esses 3 dias, até que ele olha para os lados e fala: não tem comida, não tem água, eu vou morrer mesmo. E aí, quando ele vai fazer as suas orações, ele esfrega naquele anel que ele tinha recebido, ele tinha esquecido. E quando ele esfrega no anel, então sai um grande gênio verde, né, natureza,
forças da natureza. Aí ele sai, esse grande gênio verde, e pergunta, eu sou quem porta o anel, é meu amo, meu dono, meu senhor, o que você quer? Ele fala, eu quero sair daqui, pelo amor de Deus. E ele tira. Quando ele terminou a frase, né, ele já está do lado de fora, ali meio atordoado, sem saber o que aconteceu, o gênio já voltou ali para o anel e ele corre para encontrar com a mãe. Ele está muito preocupado, afinal de contas ele sumiu já faz bastante tempo. Essa parte da história, a gente está falando do início da jornada do nosso herói Aladdin. Porque essa descida a essa gruta, né, essa descida ao útero da terra, diria o Campbell, é o local onde você começa a gestar os heróis. Então ele passa na escuridão interna 3 dias refletindo sobre as coisas que ele tinha feito. É um símbolo muito parecido com Jonas na barriga do leão, Jonas na barriga da baleia, né, como acontece com Pinóquio também ali, Gepeto na barriga da baleia. São momentos de introspecção profunda, onde a pessoa entra nesse ponto mais interno e começa a sua mudança, que é justamente o que acontece com Aladdin. Ele se arrependeu de muita coisa, pensou em muita coisa e aí conseguiu sair. Então aqui começa a nossa jornada. Quando chega em casa, a mãe muito preocupada e tudo, né? Eles conversam. E ela fala assim, ele fala, minha mãe, tenho fome. Gente, quem leu a história vai notar que eu estou pulando muita coisa, porque a história é grande, né? E a gente vai trazer os highlights aqui. Então a mãe fala, Aladdin, meu filho, a gente está sem comida, né? Nossa situação está muito difícil, o que a gente vai fazer? Aladdin fala assim, olha, lá naquela gruta que eu te falei, eu trouxe uma lamparina, ela é muito bonita, a gente pode conseguir alguma coisa por ela. E aí no momento em que eles vão vender, né, ela vai limpar antes para conseguir mais dinheiro, e nessa que ela limpa, aparece um grande gênio azul. Azul agora são as forças celestiais, né, o azul do céu. Então agora ele é o super gênio, esse azul ele é o chefe do verdinho, ok? E aí ele fala a mesma coisa, eu sirvo a quem é o dono dessa lampadinha, dessa lâmpada e tal, o que você quer? Ele fala, eu quero comida. Ele traz comida em bandejas de prata e eles comem durante muitos dias. Só que aí a comida acaba e a mãe vira e fala assim, meu filho, você para de mexer com essas coisas, não vai ficar mexendo com gênio e tal, é muito perigoso, né? A gente não conhece essas forças, só o que aconteceu aí com aquele feiticeiro, melhor você não mexer com isso. Então, como ele não quis chamar o gênio de novo, ele começou a vender os pratos, né? E nessa de vender os pratos, ele começa a entender de mercado, de fato, né? De alguma forma, aquilo que o tio falou, entre aspas, né, o feiticeiro, se concretiza, ele começa a entender, ele vai vendendo os pratos, depois ele vai vendo quanto que as coisas valem, vai se inteirando ali dos mercadores da região, começa a ser mais respeitado, ele vai mudando as suas companhias, e vai conseguindo então esse sustento. De vez em quando ele chama o gênio, pede comida, vende os pratos e assim a coisa vai andando, né? Nessa segunda fase é o amadurecimento ali do Aladdin. Ele começa a lidar com mercadores honestos e vai conseguindo sustentar ele e a sua mãe. Então fecha essa segunda etapa, que é de amadurecimento, e agora o Aladdin está pronto para encontrar a própria alma. E a alma, nesses mitos, nessas histórias, elas são representadas normalmente por uma mulher, né? Uma dama, uma princesa, e é exatamente o que acontece nessa história. Aladdin, mais maduro agora, então, vai se apaixonar pela princesa, atenção, o nome dela? Badroulbadour, certo? Então a princesa Badroulbadour vai aparecer aqui na nossa história da seguinte forma. Aladdin está voltando para casa, né, saindo ali da cidade, voltando para casa, e ele ele ouve, né, um arauto falando assim, todos entrem em casa e fechem suas janelas, né, a princesa Badroulbadour, só que eu acho que ele não tinha cola, né, a princesa vai passar e ninguém pode ver. Então entre na sua casa, feche a janela, fique quietinho, não espie, né? Porque ninguém pode ver a beleza da princesa. Gente, é só você dizer que não pode e a gente quer, né? Deus fala assim, você pode comer de todas as plantas, né? De todas as árvores desse jardim, menos essa. Adão e Eva quer quem quer aquela.
Agora ele fala, oh, você não pode ver a princesa. Ele fala, eu quero ver a princesa. Dentro dos mitos, isso é a atração do proibido, né? É como se o karma falasse assim, ó, é aqui que tu tem que ir. Eu falei, exatamente nesse aqui que está a experiência nova que você precisa, né? E em Aladim, então, ele fala, nossa, eu preciso ver a princesa, ela deve ser maravilhosa, tal, aquela coisa, e dá um jeito de olhar para ela. E quando ele olha para ela, ele se apaixona perdidamente, perdidamente. E ele convence a mãe a pedir a mão da princesa para o sultão, porque ele fala, minha mãe, eu vou morrer se eu não casar com ela. E aí ele pega umas pedras preciosas que ele tinha conseguido e pede para a mãe ir lá, pedir a mão dela em casamento, até que eles conseguem, depois de muitas idas e vindas, né? Eles conseguem arranjar o casamento entre Aladim e a princesa. Não sem esforço e sem contratempos. Por quê? Porque ela já estava prometida para o filho do vizir, né? O vizir é uma espécie de um primeiro-ministro ali, e o filho dele ia casar com a princesa. Só que o filho do vizir não é uma boa pessoa, assim, não é bem visto, ele mente e tal. Então, Aladim dá um jeito, né, com a ajuda do gênio, de fazer com que esse casamento não se consuma, né? A noite de núpcias nunca acontece. E como ela não acontece, chega uma hora que o sultão fala assim, não, ó, você está casado aqui, não consegue consumar o casamento, então isso é um mau sinal. Eu vou fazer, então, que ela case com Aladim, como eu tinha prometido antes. Os dois se casam, e para isso, né, para receber a princesa, então, Aladim usa do gênio para fazer um enorme palácio. Fala assim, sultão, sua filha vai ficar bem cuidada, sogrão, não se preocupe, eu vou fazer um palácio enorme para ela. Aí ele pega a lampadinha, chama o gênio azulzão, fala assim, olha, capricha, hein? Eu quero um palácio maior do que o do sogro, maravilhoso, assim, assim. E aí é interessante, gente, porque na história eles vão descrevendo, sabe, os quartos, os andares, e é muito legal, porque dá essa suntuosidade tão associada à cultura árabe de fato, né? Então ele vai e cria esse grande palácio, e o Aladim e a sua princesa então moram nesse palácio, muito felizes. O sultão todo dia olha pela janela o palácio de Aladim, fica muito feliz, que a sua filha também está muito feliz, e aí está todo mundo alegre, todo mundo feliz. Só a lâmpada que ficou meio esquecida. A lâmpada do gênio ele guardou, sabe quando a gente guarda um negócio, aí ele vai para o quartinho da bagunça, aí ele vai para uma caixa de sapato, aí ele vai para trás da outra, sabe, vai ficando para lá. E isso daí, gente, é justamente quando a gente vai esquecendo a origem do nosso poder, que é a parte espiritual, né? Aquilo que realmente somos. Então a gente se deixa levar por uma zona de conforto, né? Onde tudo está indo bem no mundo material, onde a pessoa meio que acomoda, porque o Aladim, gente, ele é amado por todos. Aladim vai se mostrando um bom conselheiro, uma pessoa querida para a população, as pessoas gostam da perspectiva de ter ele como, né, um futuro regente, e está tudo dando muito certo para Aladim. E nesse momento onde ele devia ser grato, né, onde ele devia lembrar de onde veio isso tudo, é onde ele vai esquecendo a lampadinha, né, a lamparina vai ficando largada ali, e ele curtindo esse seu, entre aspas, sucesso, né? Então Aladim foi, abriu um perfil no Instagram, no Facebook, tá assim de seguidor, tudo que ele fala a galera curte, e aí o que acontece? O nosso feiticeiro, ele começa a achar, desconfiar que o Aladim não morreu. O feiticeiro, gente, vem lá da África, ele voltou para o seu lugar na África, né, para o seu país, e de lá ele começa a desconfiar, fala assim, gente, será que o Aladim morreu mesmo? Ele faz uma magia, tipo, e pergunta, assim como a bruxa, né, da Branca de Neve. Ele pergunta lá pro seu feitiço se o Aladim tinha morrido, e o feitiço fala, morreu não, tá vivinho da Silva, tá melhor do que você. E aí ele vai voltar para a China, então, né, que é onde se passa a história, para ver se ele consegue a lâmpada, ele quer ver o que aconteceu, né?
E aí, quando ele chega lá, ele fica sabendo da história de um palácio de Aladim enorme, que foi construído super rápido, esse Aladim que veio do nada e agora tá. Aí o feiticeiro ele olha e fala assim: aqui tem coisa, aqui tem coisa. Aqui tem cheiro de lâmpada, aqui tem cheiro de gênio da lâmpada. Eu tenho certeza que o Aladim está usando a magia para conseguir todas essas coisas. E aí ele bola um esquema. Qual é o esquema que ele monta? Ele vai numa loja, compra várias lâmpadas novas, né? E sai pela cidade falando assim: vende-se não, né? Troca-se lâmpadas velhas por lâmpadas novas. Aí as criançadas ri dele, sabe? Fala: ô, velho doido, meu Deus do céu. Imagina você trocar uma velha por uma nova, vai ficar no prejuízo. Mas ele não se dá por vencido, né? O pessoal rindo, né? Fazendo piada com ele, e ele vai lá pela cidade. Troca-se lâmpadas velhas por lâmpadas novas. E continua, e vai chegando perto do Aladim, né? Quando ele chega no palácio do Aladim, Aladim tinha saído para uma caçada, mas a princesa estava em casa. Aí a princesa escuta essa história. Aí as serviçais dela falam assim: você nem sabe, tem um doido aí trocando lâmpadas velhas por lâmpadas novas. Aí ela fala: nossa, o Aladim tem uma lâmpada velha, vou fazer uma surpresa pro maridão? Vou trocar essa lâmpada velha por uma nova. Nossa, quando ele voltar da caçada ele vai ficar super feliz. Aí ela pega a lâmpada, né, com o gênio, e entrega para trocar por uma nova. E aí o feiticeiro tá do jeito que queria, né? O que ele faz? Chama o gênio rapidinho quando põe a mão na lâmpada e pede para o gênio que leve o castelo de volta lá para a cidade dele na África, que é o Maghreb. E aí o gênio, né, obedece, leva tudo para lá. Então, alguns pontos aqui. Trocar o velho pelo novo nem sempre é um bom negócio. Nem sempre é um bom negócio. Gente, eu sei que a gente vive nessa era de que tudo tem que ser novo, uma versão nova, né? Enfim, a gente está sempre querendo novidade como se o novo fosse sempre melhor. Mas não. Muitas vezes o novo não é melhor que o antigo. Tanto que a história que eu estou contando para vocês, quantos milhares de anos ela tem? Ela não é a história mais nova que existe. Pelo contrário, ela é uma história tão antiga quanto a lâmpada do Aladim, né? E ela continua sendo válida e continua trazendo ensinamentos para a gente. Então, nem sempre o novo é melhor. Muito cuidado. A gente não pode se deixar levar por esse estratagema de comércio, né, que tem que obrigar a gente a ficar trocando as coisas antigas por novas para que a gente gaste, de fato, né? É uma forma que o mercado opera que a gente tem que entender para não cair nisso. Por quê? Porque o conhecimento das tradições, ele é válido sempre. Então, e é representado justamente por essa lâmpada que contém o espírito, o ensinamento. Okay? Então, nem sempre trocar o antigo pelo novo, muitas vezes não é uma boa ideia. Nesse caso, não foi mesmo. O outro detalhe é o gênio, né? O pessoal pergunta assim: mas esse gênio não se decide, né? Ele é o Maria, vai com as outras. Quem tiver com a lâmpada, ele vai. Gente, as forças da natureza, a natureza, ela realmente é assim, ela não tem essa coisa moral. Por exemplo, quando chove, chove no jardim de todo mundo. A nuvenzinha não vira e fala assim: ah, não, o seu jardim é feio, você, sei lá, respondeu sua mãe ontem, não vou chover no seu jardim. Não, não existe isso. Né? Ele não tem. Então, a pessoa, independente de como ela use essa chuva, né, do passado dela, quando a natureza chega, ela chega sem esse tipo de condicionamentos. Como o sol, né, gente? O sol brilha literalmente para todos. A gente não tem um sol falando assim: não, você aí eu não vou porque você não é bom, você tá assim, assado, não vou brilhar para você. Não tem como, né? Então a natureza, ela oferece seus dons a todos. E as nossas ações vão gerando as reações. Né? As nossas ações, nossas escolhas vão montando a nossa própria vida, a nossa existência. E são as nossas escolhas, né? Não a natureza. Então o gênio, ele representa isso. Né? Ele representa esse conhecimento, essa força que pode ser encontrada por todos nós e que não faz distinções. E por fim, né, uma outra observação dessa parte da história é o Maghreb, porque a cidade
ela significa oeste, né? Ela é aonde o sol se põe. Assim como a gente está falando do extremo oriente, que é a China, você tem o ocidente. Então, no oriente é onde a consciência sobe, né? Que a gente fala assim, ó, meu filho, se orienta. O que é o se oriente? Olhe para onde o sol nasce, onde a consciência nasce, onde as coisas são luminosas. E quando você vai para o ocidente, aí é onde o sol morre, onde você entra para essas provas, né, de novo, assim como aquela gruta, né, você entra nessas provas da escuridão. Aí é o ocidente, que no caso é o significado do nome da cidade na África, para o qual o feiticeiro pede que o gênio leve o palácio de Aladim junto com a princesa. Beleza? Vamos para a próxima parte? Aladim fica doido quando ele volta da caçada e vê que o palácio não está lá. E o sultão começa a botar a culpa nele. O vizir, na verdade, fica falando assim, viu, você não quis casar ele com meu filho, falei para você que isso era magia, esse negócio de ter um palácio construído desse tamanho, rápido desse jeito. Aí ele começou a botar a minhoca lá, ele falou, mesmo, deve ser o Aladim. Aí ele, né, fala, Aladim, sai daqui, a culpa é sua. Aladim começa a ficar até meio doido, né? Começa a perguntar para as pessoas, cadê meu castelo e tal, onde é que está o meu palácio? E o pessoal está falando, nossa, o Aladim era gente tão boa, né, tão esperto, olha só a situação em que ele está. E por que ele fica assim, né, meio doido e perdido? Porque perdeu a alma, né, gente, que é a nossa princesa. Por ter largado a lâmpada e esquecido a origem da sua força ali, dos seus recursos, ele acaba perdendo a própria alma. Isso enlouquece qualquer homem, né? Qualquer ser humano chega num estado desse no momento em que se vê sem a própria alma. E aí, então, o que acontece? Ele fica todo desesperado e chega uma hora que ele já está quase desistindo de novo, né? Parecido com aquela situação dentro da gruta. Aí ele fala assim, meu Deus do céu, não vou ter jeito e tal. E ele vai pegar uma água no rio para beber. Quando ele pega a água que ele faz assim, né, assim, ó, o que acontece? Ele passa a mão no anel. E quando ele passa a mão no anel, então surge aquele grande gênio verde. E aí ele fala, eu sou aqui, eu obedeço, tal, não sei o que você quer? Ele falou, eu quero meu palácio de volta. Aí o gênio fala assim, posso não, porque essa magia é muito forte. Eu não consigo quebrá-la, me peça outra coisa. Ele fala, então me leve para onde está o castelo, o palácio, né, com a princesa. E aí o gênio leva e coloca o Aladim na frente da janela, ali onde ele pode ver a princesa. Ele fica muito feliz de vê-la e tal. E descobre que o feiticeiro está tentando ficar com ela está fugindo já faz muito tempo. E que o feiticeiro leva a lampadinha, né, a lâmpada, dentro da roupa, né? Porque o Aladim perguntou, pega lá a lâmpada do gênio que a gente consegue ir embora. Ele falou, eu não consigo pegar porque ele guarda dentro da roupa. O feiticeiro sabe a importância, então ele está sempre levando no peito, né? Ele está sempre levando perto. O Aladim é que vacilou, né? Deixou longe ali a lâmpada mágica. Aí ele falou, então não tem jeito, vai ter que matar para pegar. E aí ele compra um veneno, né, fala com a princesa, né, que coloque na bebida do feiticeiro naquela noite e que quando ele morrer ele vai conseguir pegar então a lâmpada. E ela faz da forma com que eles combinaram. O feiticeiro morre e assim que ele morre ele vai lá, abre a blusa e pega a lâmpada de volta, esfrega e pede então ao gênio que volte. É interessante porque ele teve que ir para o ocidente, para o lugar onde o sol morre, ele teve que matar o feiticeiro, ou seja, exterminar essa parte escura, digamos assim, para poder resgatar a princesa, resgatar a própria alma. Olha só que legal. E aí ele resgata sua alma, volta o palácio para o lugar correto, o sultão vê tudo o que aconteceu, recebe Aladim novamente, né, ali na corte e tudo, e eles vivem felizes para sempre. Não, mentira, né? Não, mas tem uma partezinha que eu vou pular. Por quê? Porque chega o irmão do feiticeiro, quando sabe que o irmão morreu, também vai se vingar. E aí tem uma partezinha da história justamente que é quando o Aladim consegue matar também o irmão do feiticeiro. E aí é que é a finalização de fato. Porque no momento em que ele mata o irmão do feiticeiro, ele fecha o ciclo. Ele agora é um homem completo, maduro, né? Conquistou a sua alma. E tem uma coisa muito interessante.
Para matar o irmão do feiticeiro, Aladim conversou com o gênio. Durante toda a história, Aladim só manda, né? Porque o gênio fala, eu obedeço, tal, tal, tal. Quando chega nessa última parte, ele conversa com o gênio fala, não, não é isso não, faz assim, faz assado, isso não vai dar certo. E o Aladim escuta. Então agora, o que aconteceu? Ele escuta as forças celestiais, ele escuta essa parte divina, essa parte eterna, e consegue então finalizar a sua saga heróica. E como ele finalizou, agora o que ele pode fazer? Libertar o gênio da lâmpada. Ele dá a liberdade para o gênio, e agora o gênio está presente em todas as coisas. Quando Aladim quer encontrar o gênio da lâmpada, ele não precisa mais da lâmpada, ele não precisa mais guardar, prender esse espírito dentro da lamparina, dentro daquela lâmpada. Ele agora pode olhar para toda a natureza e perceber que Deus está em todas as coisas. E esse é o grande conhecimento que o homem sábio procura através da sua vida, da sua busca pela sabedoria. E foi o que Aladim conseguiu, quando ele libertou o gênio da lâmpada. Não é legal, gente? Não é bacana? São muitos símbolos, eu tive que cortar algumas partes, mas eu realmente espero que vocês tenham gostado e que vocês encontrem também a sua lâmpada, que vocês encontrem um feiticeiro que traga muito problema para você poder crescer, né? E saber encontrar esse caminho que vai levar você a ser capaz de libertar esse espírito da lâmpada e ver ele em todas as coisas. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. A gente se vê no próximo encontro.